Amém. Ok. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Salmo 90, verso 12. Vamos ler só o verso 12 por enquanto. Salmo 90, verso 12. Vamos ler juntos? Salmo 90, verso 12. Independente da sua tradução, vamos tentar fazer uma só voz aí. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Amém? Glórias a Deus. Então, tendo em vista aí o tema proposto para esse ano, que está em Atos 2:42, que é um exemplo da igreja primitiva que nós devemos seguir, que eu já preguei há 2 semanas atrás, sobre o que levou essa igreja a fazer o que eles faziam, e o que nos leva também a fazer o que nós fazemos. O que tem nos levado a estarmos aqui, o que tem nos levado a estarmos nos caminhos do Senhor, o que tem nos levado, qual é a motivação? O que tem te motivado a estar aqui? Não pode ser o pastor, não pode ser o irmão ou a irmã, pode fazer parte disso, mas o que te motiva a estar aqui é o amor pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o que tem que te motivar a estar aqui, o amor pela palavra dele. Amém? Nós podemos fazer parte dessa motivação, mas nós não podemos ser o centro dela. O centro dela precisa ser o Senhor Jesus Cristo, sempre. Ok? Então, quando a gente vai falar sobre ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Quando eu falo de sabedoria, espiritualmente falando, eu estou falando de maturidade espiritual. Sabedoria não vem com a idade, apesar de eu estar fazendo 40, com os cabelos brancos, né? Ou a barba branca, pelo menos. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que eu sou sábio pelos meus cabelos brancos. O que diz que eu sou sábio ou não é a experiência espiritual que eu tenho com o Senhor Jesus. E é isso que eu quero falar essa noite com vocês. Você precisa ser sábio, você precisa ser espiritual. Amém? Como nós podemos fazer isso? É difícil, não é fácil não, é bem difícil. Mas nós vamos tentar usar um rapaz que vocês já devem ter ouvido falar dele, ele chama Pedro. Você já deve ter ouvido falar dele. Pedro era casca grossa, Pedro era brabo, né, pastor? Muito brabo. Pedro era pescador, gente simples. Já falou com pescador alguma vez? São gente simples. A gente fala lá no interior, ela é matuto, né? É simples, de fala simples, não fala difícil, não tem muito estudo, porque infelizmente, isso não é sinal pejorativo, isso não é, não. Mas, porque teve que trabalhar muito cedo, não teve condições de estudar, porque teve que sustentar a família, ou ajudar o pai e a mãe a sustentar a família, e assim por diante. Alguns de vocês sabem bem o que eu estou falando, né? Outros não precisaram, mas muitos de nós precisamos, ok? Então, Pedro era uma pessoa um tanto quanto difícil, né? Mas mesmo assim o Senhor Jesus o escolheu. O Senhor Jesus o chamou e transformou a vida dele. Amém? Tem outros. Paulo, muito difícil, se brincar pior que Pedro, né? Mas também o Senhor o chamou e ainda disse, eu vou te mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. Pode deixar que a sua brabeza, eu vou puxar a rédea dela, rapidinho. E Paulo foi, depois de Jesus, junto com Pedro, com certeza um dos maiores nomes do Novo Testamento. Né? Plantou igrejas, foi um pastor sábio, um pastor líder nato, e abençoou muito a igreja. Tem nos abençoado até hoje com as suas cartas, com seus ensinamentos, até hoje ele nos abençoa. Mas hoje eu quero falar mais especificamente de Pedro, ok? Só que para falar de Pedro, eu preciso falar algumas coisas com vocês antes. Para que a gente alcance maturidade,
eu estava até falando com a Paula antes do culto. A Paula, como vocês sabem, ela é agora, não é psicóloga, ela é uma, como é que é o nome, Paula? Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, ok? A Elô é psicóloga, né, Elô? A Elô é psicóloga. Então esse povo inteligente aí que faz esses cursos doidos aí. O Eduardo poderia ser um bom, o Eduardo seria um bom psicólogo também. Esse povo inteligente, doido assim, a gente mais normal não faz esse tipo de curso não, que é para doido isso aí. Ok? É para gente muito inteligente, tem que estudar muito, a gente não faz essas coisas não. Kleber também, acho que o pastor Kleber também, porque é doido também, gosta de estudar. Então, mas eu estava falando com a Paula, e acho que um dos problemas hoje, gente, da cristandade, da igreja como um todo, é que as pessoas não conseguem alcançar a maturidade espiritual porque elas não se conhecem. E por não se conhecer, não buscam a Deus da maneira que deveriam. A Elô já me olhou com um olhar assim de analisando. Né? Mas é verdade, não é isso. Então, vocês não conseguem detectar isso? Lembra que eu preguei várias vezes o ano passado, quando eu estava falando de Tiago, quando eu estava pregando em Tiago, depois também em Apocalipse, eu disse para você e continuo dizendo, o maior, claro, depois do diabo, né? Mas o maior inimigo que você tem é aquele que é refletido quando você se olha no espelho. O seu maior inimigo muitas vezes é você mesmo. Porque você não acredita em você, você acha que você não pode, ou então você acha que você pode demais, ou então você é prepotente, ou então você é orgulhoso, ou então você é muito para baixo, você é muito, eu não consigo, ou então você fala, não, eu faço porque eu sou bom mesmo. Mas o maior inimigo é você mesmo. Por quê? Porque você não se conhece. Porque muitas vezes nós estamos analisando o outro e não fazemos uma autoanálise. Esse é o nosso problema. E é um problema muito, muito, muito comum dentro da igreja como um todo. Por exemplo, há 10 anos atrás, se você falasse dentro da igreja que havia uma pessoa com depressão, você ouviria o quê? Está endemoniada, está em pecado, está longe de Deus. Hoje nós sabemos, com os estudos, com a medicina que nós temos hoje, com o conhecimento maior que nós temos hoje, que depressão é uma doença, assim como uma gripe, assim como uma pneumonia, assim é uma doença e precisa ser tratada. Nós tratamos sim, nós podemos sim orar, nós podemos sim pedir a Deus para ser curado por ele, mas, contudo, entretanto, todavia, a medicina está aí para ajudar. Nós precisamos aliar essas duas coisas. Amém? Então nós precisamos nos conhecer. E para falar de conhecimento, de autoconhecimento, eu gostaria de começar explorando 4 tipos de temperamentos que cada um de nós temos. Nós temos alguns tipos de temperamentos. Não é para cutucar o vizinho, não é para olhar para trás, não é para sequer olhar de rabo de zóio assim, porque eu estou falando com você. Aliás, eu não, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Amém? Não cutuca, não olha para o lado, porque o negócio é com você. Se você se identificou, não é para você identificar o do lado, é para você se identificar nisso. Eu já me identifiquei, eu já sei onde eu estou. Mas não vou contar também. Amém? Então vamos lá. 4 tipos de temperamento. Olha, os estudiosos dizem que todos nós temos os 4. Mas um deles se sobressai demais. Um outro deles aparece de vez em quando. E tem os outros 2 que nunca aparecem. Mas nós temos os 4. Quase nunca aparece. Vamos lá. O primeiro deles é o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo ele tem qualidades e defeitos, assim como todos os outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre as qualidades e sobre os defeitos do temperamento sanguíneo. Olha só, qualidades do temperamento sanguíneo. Ele é comunicativo, ele é despachado, ele é entusiasta, ele é amigável, ele é simpático, ele é bom companheiro, ele é compreensivo e ele é crédulo. Ele crê mesmo naquilo que ele professa. Ele crê. Mas ele também tem alguns defeitos. Ele é indeciso, ele é volúvel, ou seja, muda de opinião igual muda de roupa, toda hora. Ele é indisciplinado, ele é impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Aí nós temos também o colérico. O colérico, ele é energético, resoluto, otimista,
prático, eficiente, líder, audacioso. Esse é o colérico. Mas aí ele também é sarcástico, ele se ira com facilidade, ele é impaciente, ele é prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Aí nós temos o terceiro, que é o melancólico. O melancólico, as qualidades dele. Ele é habilidoso, ele é minucioso, faz as coisas perfeitas, ele é teórico, não é prático, é teórico, ele é antissocial, calma, eu pulei aqui, calma, primeiro nas qualidades, calma, Patrícia, calma, se segura, ok? Primeiro, melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal e dedicado. Olha os defeitos dele. Ele é egoísta, amuado, pessimista, teórico, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Agora nós temos o fleumático. Fleumático, olha a qualidade do fleumático. Ele é calmo, tranquilo, ele é cumpridor das suas obrigações, ele é eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Aí tem os defeitos. Ele é calculista, ele é medroso, ele é indeciso, ele é contemplativo, ele é desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Se identificou aí? Ok, então vamos lá. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês antes de seguir nessa linha aí, porque hoje nós vamos falar especialmente sobre o sanguíneo. Pedro era um sanguíneo nato, ok? Pedro era um sanguíneo nato. Nós vamos falar sobre Pedro hoje. Nós vamos falar sobre o Pedro antes e o Pedro depois da restauração que Jesus fez na vida dele. Amém? Para você não desanimar com você mesmo, eu vou te falar uma coisa. Apesar de você muitas vezes se desanimar com você mesmo, apesar de muitas vezes as pessoas desistirem de você, as pessoas desanimarem de você, as circunstâncias que você está vivendo te deixarem desanimado, eu quero te dizer que Jesus não desiste de você. Amém. Jesus, ele não desiste de você. Amém? Amém. Fala isso para você mesmo. O Senhor não desiste de mim. Ele me aceita como eu sou agora. Mas Ele quer me transformar. Esse é o segredo. Ele me aceita como eu sou agora, mas Ele não quer que eu permaneça como eu sou agora. Ele quer transformar a minha vida. Amém? Amém? Então é isso. O Senhor não desiste de você. Então vamos falar sobre o impulsivo Pedro. Eu vou passar aqui por alguma... Vou falar sobre algumas passagens bíblicas aqui, você não precisa abrir não, você só pode anotar aí talvez as passagens bíblicas, ou pega comigo depois, sem problema. Mas o impulsivo, Mateus 16, de 21 a 25, Mateus 16, de 21 a 25, diz o seguinte, que Jesus estava revelando aos seus discípulos, ele juntou os discípulos, primeiro veio aquela famosa passagem quando ele diz, quem vocês dizem que eu sou? E aí um fala, dizem que o senhor é Elias, outros dizem que isso, outros dizem que fala que é João, aí Pedro diz, o Senhor é o Cristo. E aí o Senhor vira para Pedro e diz o que para ele? Muito bem, Pedro, mas não foi você que revelou, senão o Espírito Santo que te revelou isso, porque por você mesmo você não saberia, não é isso? E aí, logo depois disso, logo depois dessa narrativa, o Senhor Jesus começa a falar para os seus discípulos o que haveria de acontecer com ele. Olha, é necessário que eu vá até Jerusalém,
é necessário que eu seja preso, é necessário que eu morra, aliás, que eu seja crucificado e morra, porque eu vou ressuscitar. Só que Pedro parece que só ouviu as primeiras partes. É necessário que eu vá, Por quê? Porque ele já ficou ali impulsivo, já ficou, como que negócio é esse o Senhor falando que vai morrer? Então ele não escutou a última parte, ou ele não prestou atenção na última parte, porque senão ele teria ficado mais calmo. Ou seja, ou não, né? Porque a gente sabe também que o impulsivo, ele é incrédulo. Ele não crê. Falta isso nele. Então, o Senhor Jesus disse, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, é necessário que eu seja preso, que eu seja julgado, que eu seja crucificado, que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar. Eu vou voltar. Ok? Não se preocupem, eu vou voltar. Mas Pedro não ouviu essa última parte. Ou fez que não ouviu e começou, agora minhas palavras, dizer assim, Senhor, para com esse negócio de morte. O senhor deve estar com depressão. Não é possível. Para com esse negócio. Como assim vai morrer? O senhor não precisa morrer. Então, se você sabe que o senhor vai lá e vai ser preso, o que você vai fazer em Jerusalém? O Senhor Jesus, então, se vira para Pedro e diz o que para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Não que Pedro... tem gente que acha que Pedro estava ali possesso. Não é isso não. Misericórdia, não é isso. Satanás usou a boca de Pedro para desencorajar o Senhor Jesus naquele momento. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele ia ser derrotado de uma vez por todas. E ele foi. O Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. Amém? Você precisa estar excitado, não. Você precisa estar excited. Empolgado, obrigado. Às vezes eu esqueço a palavra. Empolgado com isso. O Senhor Jesus não vai vencer o diabo. O Senhor Jesus não vai vencer o mal. Ele já venceu. Na cruz do Calvário, ele já venceu a morte. Morte, onde está, ó morte, a sua vitória? O Senhor ressuscitou. Amém? Então estejam atentos a isso. O diabo não vai ser vencido. Ele já foi vencido. Vocês precisam aprender um pouco mais com Pedro, ser mais impulsivo, eu acho. Alguns de vocês. Amém? Então, Pedro, usando essa impulsividade dele, tentou fazer com que o Senhor Jesus não fizesse aquilo. Quantas vezes em nossas vidas nós tomamos a mesma atitude de Pedro? Como? Nós queremos falar para Jesus o que ele tem que fazer. Você já se pegou fazendo isso? Você quer falar para Jesus o que ele tem que fazer. Pensou se Jesus virasse para você e sussurrasse no seu ouvido, arreda-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Por causa da rebeldia. Por causa do medo. Por causa da incredulidade. Nós somos parecidos com Pedro. Todos nós somos. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. Todos nós temos um pouquinho de Paulo, brabo. Todos nós também temos um pouquinho de João, amoroso. Todos nós temos um pouquinho de Tomé, duvidor, a gente duvida. Todos nós temos um pouquinho de cada um. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês hoje é que todos nós, muitas vezes, queremos que o Senhor haja de acordo com o que nós queremos. E isso está errado. O Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada de um coração sincero, de um coração que se entrega a Ele. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso é sinal de maturidade? Isso é sinal de maturidade ou não? Não, quando você quer que o Senhor faça o que você quer, isso não é sinal de maturidade. Quando nós queremos dizer para Ele o que fazer, é porque ainda nós não entendemos quem Ele é. Então esse é sinal de imaturidade espiritual. Quando nós queremos dizer para o Senhor o que Ele tem que fazer, é porque nós não entendemos o que nós somos perante Ele. Nós não entendemos quem Ele é e nós não entendemos quem nós somos. Porque nós, de certa forma, nos colocamos na mesma plataforma.
Isso não pode acontecer. Eu e você podemos nos colocar na mesma plataforma. Nós somos iguais, nós somos semelhantes. O Senhor não, o Senhor Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador. Você nunca, nem que você queira, nem que mais santo que você seja, você nunca vai chegar ao patamar do Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando nós queremos dizer para o Senhor o que Ele deve fazer, é porque nós não entendemos ainda quem Ele é, de verdade, segundo diz a sua palavra e segundo o Espírito Santo nos revela. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Impulsividade. Aquilo. O que vocês acham que poderia ter acontecido? O que vocês acham que poderia ter acontecido ali? Com Pedro. Jesus poderia ter virado para ele e falado o que para ele? Aparta-te de mim, Satanás, e a partir de agora você está fora. Já pensou? Mas o Senhor é um Senhor amoroso, Ele não te põe para fora. Pelo contrário, Ele quer te restaurar. Ele já sabia, inclusive, que Pedro ia negá-lo um pouco mais tarde. Só que ele também já sabia que quando ele retornasse, ele ia chamar Pedro e falar, vem cá, que agora eu vou te restaurar e você vai ser o primeiro líder da igreja. Amém? Aí, João 18:10 também conta de uma história que o Senhor Jesus também já tinha advertido que iria acontecer. 18:10 conta a história que Jesus está lá. Onde ele foi preso? No jardim? Jardim? Getsemane. Ele estava fazendo o que lá? Fazendo churrasco. Estava? Você conhece a história, vamos lá, me lembra aí, vai. Às vezes eu esqueço. Estava orando, ele estava orando. E a Bíblia diz que ele estava com mais quantos? 2 ou 3? 3. Quem eram? Pedro e André, é isso? Tá, então, nós sabemos então que ele estava ali orando e de repente veio a guarda para buscá-lo. Pode ser que algumas pessoas vieram atrás, alguns seguidores de Jesus vieram atrás e de repente se amontoaram ali também, mas nós sabemos que tinham poucos discípulos de Jesus ali. E uma guarda enorme, armada, para vir prender Jesus. Pedro, na sua grande sabedoria, saca a espada e corta a orelha de Malco. O Senhor Jesus diz o que para ele? Pedro, filho, guarda a espada. Você acha que se eu quisesse, o meu pai não ia enviar aí uma legião de anjos? Guarda a espada. Agora pensa comigo, vocês estão em 4, vem um exército para te prender, de brabo, quer tirar a espada e quer bater. Você é no mínimo burro. No mínimo. Você é no mínimo Pedro. Né? Gente, aquilo poderia ter virado uma chacina. Né? Eles poderiam ter matado todo mundo. Mas só que a ordem era para levar Jesus vivo, preso. Eles poderiam ter poupado até a vida de Jesus, porque era uma ordem, mas os outros poderiam ter matado tudo. Olha só onde foi a cabeça dele. E diga-se passar, se ele estava lá orando, já dizia, o que ele estava fazendo com a faca na cinta? Eu acho que já estava planejando, não estava não? O que ele estava fazendo com a espada na cinta? Tudo bem que naquela época, né, tinha as feras lá no meio dos campos, lá, tudo bem que talvez o pessoal andava mesmo armado, a gente não sabe. Talvez eles saíam andar e andavam armados lá, sei lá. Mas é um tanto quanto, né? Pedro, vamos orar, peraí, deixa eu pegar minha espada aqui, peraí. Mas, de qualquer maneira, ele estava armado, né? E isso que aconteceu. Então, olha de novo a impulsividade. O que é impulsividade? É agir sem pensar. Quantos de nós agimos sem pensar muitas vezes? Nós agimos na impulsividade. Isso nos leva a erros, muitas vezes dramáticos em nossas vidas. Nos leva a erros, muitas vezes até irreparáveis. Nós erramos com nós mesmos, primeiro nós erramos com Deus, aí nós erramos com nós mesmos e nós erramos com os outros. E muitas vezes esses erros são irreparáveis, nós destruímos relacionamentos, acabamos com a nossa reputação e pior, nos afastamos de Jesus. E pior ainda,
nós envergonhamos o nome do Senhor Jesus por causa do nosso temperamento. Porque as pessoas não vão falar assim, foi o Leandro. Eles vão falar assim, foi aquele crente, foi aquele pastor lá. Sabe quando coloca todo mundo no mesmo pacote? É assim. Sabe quando você vê um grupo e fala assim, é tudo vagabundo? Só tem um vagabundo lá no meio. O resto é tudo gente boa. Mas só que você põe todo mundo no mesmo saco e fala assim, é tudo vagabundo. É assim que o povo faz. E é assim que a sociedade nos taxa. É os crentes, não é assim? É esses crentes aí. Não é assim que falam da gente? Por quê? Porque todo mundo é igual. Não, porque um ou dois fazem. Então, subentende-se que todos fazem. Né? Esse é o problema. Impulsividade é agir sem pensar. Aí, mais para frente um pouquinho, Mateus 26, Jesus declara que quando ele fosse preso, aí já passou essa narrativa aí de João, agora voltando para Mateus 26, Jesus então declara que quando ele fosse preso, o seu rebanho, ele como pastor do rebanho seria preso, e o seu rebanho ia dispersar-se. Pedro, na sua infinita sabedoria, falou o quê? O que ele falou? Eu? Nunca que eu vou te abandonar. Talvez ele até tenha olhado para lá e falado, talvez esses aí, né? Esses outros 11 que o senhor escolheu, já 10, né? Não, 11 ainda, nessa hora 11 ainda. Esses outros 11 aí, pode ser, mas eu não. Nunca vou te abandonar. Jesus vira o quê? Diz para ele o quê? Ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E mesmo assim ele ainda bateu no peito e falou, eu não. Até morrer eu te sigo. Até morrer. Quantas vezes, por causa de atitudes e decisões impensadas que nós tomamos, nós negamos o nosso Senhor? Talvez a negação não venha como a palavra, não, eu não o conheço. Ou com essas palavras, não, eu não o conheço. Não, eu nunca ouvi falar desse homem. Você está louco, eu não conheço esse homem. Não, talvez a sua negação e a minha negação não venha com essas palavras. Mas talvez venha de outra maneira. Como você tem negado a Jesus na sua vida? Todos os dias. Como você tem negado esse Senhor que morreu por você? Como que nós negamos a Jesus no nosso dia a dia? Quando nós não o obedecemos, quando nós não vivemos da maneira que nós sabemos que devemos viver, quando nós não oramos, quando nós não lemos a palavra, quando nós fazemos coisa errada porque nós queremos fazer coisa errada, porque o errado é que é bom, nós negamos o Senhor. Todos os dias. Se a gente começar a fazer essa autoanálise, assim como fez o salmista, a orarmos assim, Senhor, sonda o meu coração, todo dia nós vamos precisar, aliás, todo dia nós temos que fazer isso mesmo, se ajoelhar perante o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Sempre. Sempre. Nós precisamos, gente, saber que o Senhor é Deus e ponto final. O Senhor é Deus, ponto final. O Senhor não é meu amigo, apesar da gente cantar isso muitas vezes. Ele nos chamou de amigo, né? Mas não nessa conotação de amigo que eu falo do jeito que eu quero. Xingo, mando embora da minha casa se eu não estiver bom. Não abro a porta, fico escondido lá dentro de casa com a luz apagada. Você faz isso? Se eu for na sua casa, se eu não abrir a porta, eu vou derrubar, hein? Vou bater até abrir. O Senhor não é esse tipo de amigo. O Senhor só te quer bem. O Senhor, Ele só quer te abençoar. O Senhor só tem coisa boa para te dar. Por que você se afasta dEle? Por que você o nega com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua rabugice, com a sua falta com a sua incredulidade, com a sua impulsividade? Você o nega. O Senhor está dizendo, eu estou aqui para te abençoar. E você diz, eu não quero. Mas você bate no peito e diz que é crente.
Não dá. Impulsividade nos leva à pecaminosidade. Impulsividade nos leva a problemas, muitas vezes irreparáveis. Aí nós já falamos do Pedro impulsivo, agora nós vamos falar do Pedro medroso. Mateus 14, 20, a partir do verso 26, conta mais um episódio que envolveu Jesus e Pedro. Os discípulos estão no barco, no mar da Galileia. Aí vem uma tempestade, e vento para lá, e onda para cá, e o barco balança. Aí eles vê o Senhor andando, é um fantasma, tudo medroso. Um bando de homem brabo lá, pescador, vivido, cheio de ruga, já queimado do sol. Olha lá, é um fantasma, tudo com medo. Aí Pedro olhou bem, mas aí o Senhor Jesus falou com eles. E o Pedro conheceu a voz e falou assim, opa, Senhor Jesus. Pedro diz o que para ele? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Olha que homem corajoso. Né? Jesus só, venha que eu quero ver se você tem coragem mesmo. Aí ele pôs o pé para fora. Deu lá uns 2 passinhos, sentiu, ver se estava firme, eu acho, né? Será que está firme esse negócio? Estava firme. E deu, foi lá, caminhou um pouquinho. De repente ele olhou, vento, onda, o barco ficando para trás, o Senhor Jesus lá, ele olhou o quê? Fundou, teve medo, ele teve medo, e nós somos do mesmo jeitinho. O Senhor Jesus fala, tira o pé do barco, sai da sua zona de conforto, sai dessa vidinha sua aí de estar tudo bem, sai daí, não é aí que eu quero você no meio da ventania, eu quero você andando sobre as águas. O que isso quer dizer? Eu quero que você tenha fé em mim, porque é eu que te levo, é eu que te sustento, é eu que te seguro. E aí você afunda. Sabe por quê? Porque nós não temos fé, nós temos medo, nós somos medrosos. Quando é para dar o passo de fé, nós temos medo. Quem aqui nunca teve medo de dar um passo de fé? Quem aqui nunca teve medo? Só que alguns tiveram medo e não deram. Esse é o problema. Pedro pelo menos deu. E alguns de nós demos. Teve sofrimento? Opa! Teve joelho ralado de tanto orar? Teve. Mas teve recompensa? Teve bênção? Teve misericórdia do Senhor na sua vida? Até para esses que duvidaram e não foram, também teve misericórdia. Só que eu tenho certeza que esses que deram o passo de fé, que esses que largaram, falaram assim, quer saber de uma coisa? Vou sair do barco, vou sair da minha zona de conforto, porque essa vidinha aqui está muito assim, está muito facinho demais, e eu já falei para vocês antes e repito, se você fala que você é crente, se você fala que você segue o Senhor Jesus, e a sua vidinha está muito tudo bem, cuidado. Alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando. Cuidado. E aí nós vemos o Pedro medroso. O sanguíneo, tá vendo como é um pouco de contraste? O sanguíneo é o cara despachado, é o cara que vai lá, põe o peito e fala, eu faço. E aí de repente, quando ele... Opa, peraí, não vou não. Ele se sente acuado. Ele se sente acuado. Sabe por quê? Porque lhe falta fé. Nós precisamos trabalhar isso. Nós ficamos maduros quando nós trabalhamos isso na nossa vida. Tem algum sanguíneo aí? Se você se identificou, você precisa trabalhar a sua fé. Você precisa usar cheio dessas... fugiu a palavra, calma. Isso, cheio essas qualidades que você tem aí, para o bem do Senhor e para o seu bem, e para o bem de quem está ao seu lado. Comece a usar isso de maneira boa. Comece a usar isso de maneira positiva. Comece a usar, inclusive, as suas falhas de maneira positiva. Como? Colocando a sua vida diante do Senhor. Assim como Pedro fez. Pedro era falho. Pedro errou várias vezes. Pedro negou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o restaurou. O que ele pode fazer comigo e com você? E olha que o Senhor Jesus nem havia morrido ainda. Quando ele prometeu isso a Pedro. Falou, olha, você vai me negar. E era muito fácil, talvez, eu e você, negar o Senhor Jesus
Se nós estivéssemos da pele de Pedro, porque você estava com medo, eu estaria com medo. O Senhor Jesus sendo açoitado, eu sabia que ele ia ser crucificado. E eu vou saber se esse papo de ressurreição é verdade mesmo? Eu vou saber? Eu vou pagar para ver? Concorda comigo? Se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Nós teríamos feito a mesma... 3 vezes o escambau, eu teria negado, eram umas 30. Teria saído correndo. Vou me esconder na floresta, porque se esses caras me acharem, eles vão querer me matar também. Vão me dar chibatada também, vão arrancar meu couro. Então não julgue Pedro, porque nós somos iguais, e se não piores do que ele. O Senhor Jesus falou isso. E olha que Pedro viu, Pedro tocou, Pedro andou com ele. Ele falou, joga a rede, mas não tem peixe. Joga a rede que eu estou mandando. Jogou a rede, encheu de peixe. Pedro está andando, cego. Senhor, tem compaixão de mim. Pedro olhou, haha. O que você quer que eu te faça? Quero enxergar, Senhor. Enxerga. Está andando, a mulher do fluxo de sangue só tocou na orla. Pedro estava lá. Foi curada. Pedro viu tudo isso e ainda assim Pedro negou. E eu e você que não vimos nada disso, só escuta falar. Teria feito, se não a mesma coisa, pior. É isso que eu quero chamar a sua atenção, então não julgue Pedro, não. Não julgue Pedro, não, porque o Senhor não julgou Pedro. Pelo contrário, Ele fez com ele, assim como Ele fez comigo e com você, que um dia entregou o coração ao Senhor Jesus e declarou que Ele é o Senhor. Ele restaurou a vida de Pedro e restaurou a minha e a sua vida. Ele nos restaurou. Gente, vocês têm noção do que é isso? Você sabe o que significa a palavra restaurar? É fazer novo. É fazer novo. Muitas vezes a restauração arranca lasca, faz ferida, machuca, dói, você tem que bater lá, ó, restaura, vamos lá, tira pedaço, mas vamos fazer tudo para ficar tudo novo e bonito. É isso que o Senhor Jesus fez. Nós temos a ilustração do vaso, que Jesus quebra, o Senhor Jesus é o oleiro, não é olheiro, tá bom? É oleiro, ok? O Senhor Jesus quebra o vaso e Ele faz de novo. Ele quebra para quê? Para fazer um vaso novo. Ele quebrou a minha vida e a sua vida e fez um vaso novo, um vaso de honra. Então vamos viver como tal. Ok? Vamos lá então agora falar sobre a restauração. Deixa eu falar uma coisa. Restauração não é uma obra minha, não é uma obra sua. Restauração é obra de Jesus e o seu Espírito Santo. É só Ele que pode fazer. Só Ele que pode fazer. João 21, então, conta que depois de Jesus ressuscitar, Ele aparece aos seus discípulos. Adivinha com quem que Ele vai falar? Adivinha com quem? João 21. Pedro. Pedrão está lá. Jesus chega e fala assim, Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Você negou 3 vezes, não negou? Então agora você vai ter que confessar 3 vezes que você me ama. O que o Senhor fez na vida dele? Restaurou a vida de Pedro. E aí, o Pedro impulsivo, o Pedro caloroso, o Pedro sanguíneo, veio à tona, mas agora como um homem transformado. E aí é que está o segredo. Nós temos qualidades e temos os nossos defeitos. Só que quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, só ressalta as nossas qualidades. Só vem à tona as nossas qualidades. Sabe por quê? Porque os nossos defeitos ficam para trás. Nós não queremos mais viver daquele jeito. Agora só as qualidades vão aflorar. Porque agora nós servimos o Senhor Jesus. Porque agora Ele nos chamou para servir. Ele nos restaurou. E agora Pedro então começa
a enxergar a vida diferente. Fala, gente, eu era carrancudo muitas vezes, eu tinha dúvida de muitas coisas, o Senhor Jesus me restaurou. E aí Pedro chora, e aí Pedro se derrama diante do Senhor Jesus e fala, o que eu tenho que fazer agora? Cuidar das minhas ovelhas. Como que Pedro começa a fazer isso? Obedecendo ao Senhor. O Senhor Jesus fala para ele, olha, Atos agora, eu vou voltar para o Pai, vocês fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo, o Consolador, que eu enviarei, desça sobre vocês. Eles ficaram lá, em Jerusalém, dentro do quartinho, brincando de dama, jogando dominó, que nem a gente faz quando a gente se encontra. A gente fica jogando dama, jogando dominó, ou então cada um num canto no Facebook. Não, eles ficaram orando. Durante quanto tempo, pastor Kleber? O senhor se lembra? Por volta de 10 dias, 12 dias, se eu não me engano. Orando, jejuando e esperando a promessa do Senhor. Adivinha quem era o líder desse grupo? Cadê a dúvida? Não tem mais. Cadê o entusiasmo? Já pensou se fosse o Pedro antigo? Que esperar o Espírito Santo? Vamos lá fora logo pregar esse negócio. Vamos esperar nada, vamos logo. Vocês ficam aí, seus molegas. Vamos, levanta daí. Se fosse o antigo Pedro. Mas não, era um Pedro restaurado. Era um Pedro que entendeu o chamado de Jesus e entendeu que valia muito mais a pena obedecer as palavras do Senhor Jesus. Ele disse, fique aí, não se mova até que o Espírito Santo venha. Jesus nem falou, fique aí orando. Falou? Jesus nem falou isso, mas Pedro entendeu. Pedro chamou os irmãos e falou assim, ó, vem aqui. Isso Jesus já tinha colocado Pedro como líder da igreja primitiva. Você vai ser o primeiro pastor da igreja. É o primeiro pastor da igreja primitiva. E Jesus o levantou. E aí veio o dia de Pentecostes. Glória a Deus. E aí aconteceu aquele evento espetacular. A primeira coisa que Pedro faz, o que foi? Pregar o Evangelho. O primeiro sermão público da história dos apóstolos, né? Jesus já tinha feito isso, mas da história ali, depois que Jesus ascendeu, o primeiro sermão público. Pedro estava com medo? Pedro foi lá no meio da praça, para quem que ele... Pedro era judeu, concorda? Pedro era judeu. Para quem que foi que ele pregou? Para judeu. Ó, esse Jesus aí que vocês crucificaram, o Senhor Deus o fez Senhor e Cristo. Cadê o medo de Pedro? Onde estava o medo? Onde estava o negar? Ele sabia que se ele fizesse aquilo em praça pública onde ele fez, ele corria o risco de ser apedrejado, até a morte. Porque para eles o que ele estava pregando era blasfêmia. Foi esse o motivo que o Senhor Jesus foi crucificado. Porque ele se declarava Deus. Ele se declarava o Filho unigênito de Deus. E Pedro estava reafirmando isso. Olha a coragem de Pedro, olha a intrepidez que Pedro agora começa a viver, ok? Comunicativo, ele comunicou a palavra, ele chegou, irmãos, ouça o que eu tenho a dizer. Todo mundo parou, falou, o que esse homem vai falar? Será que ele tinha autoridade? Um monte de gente falando, imagina, você no meio de uma feira, vai, todo mundo falando, todo mundo conversando, de repente ele para, sobe na escada e fala, opa! E o povo conhecia quem era Pedro, sabia quem era ele já. Todo mundo parou, ouviu, e Atos diz que naquele dia 3.000 almas foram acrescentadas. 3.000 almas foram acrescentadas por causa da coragem, da intrepidez, da pregação da palavra. Usou Pedro, o mesmo medroso, o mesmo impetuoso, o mesmo nervosinho, o mesmo brabinho. Do jeito que ele usou Pedro, ele usa eu e você também. Do mesmo jeito que ele transformou Pedro, ele transforma a mim e a você também. Agora Pedro estava comunicativo. Olha, só as qualidades agora aparecem. Aí Pedro é entusiasmado com a palavra. Ele crê no Senhor que ele está pregando. Olha como mudou. Olha como mudou, gente. Transformação da água para o vinho.
transformação. Agora, ele usa palavras com sabedoria. O que sai da boca dele são palavras de sabedoria, porque agora ele está falando o quê? Da palavra do Senhor. São palavras de sabedoria. O Senhor deu a ele sabedoria para comunicar. E muitas almas se converteram por causa disso. Ok? E aí, mais ainda, outros começaram a perceber, começaram a ver o que estava acontecendo na vida de Pedro. E ficaram curiosos. Eu vou até Pedro, vou saber o que está acontecendo. E essas almas foram impactadas por causa da vida dele. Amém? Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. É assim que eu e você devemos estar. Cheios do Espírito Santo. Todo dia, cheios do Espírito Santo. Até que transborde para encher de novo. Transborda, enche de novo. Transborda, enche de novo. O que não pode é estar meia boca. Tem que estar cheio. Cheio do Espírito Santo. Amém? Olha aí. Contagiante, alegre, humilde. Agora Pedro está lá, praça pública, pregando de novo. Atos 5 agora. Pedro e os outros apóstolos foram açoitados por falarem no nome de Jesus. E Pedro falou, quer saber? Não quero mais saber deste Jesus. Não, ele chorava de alegria por ter sido açoitado pelo nome de Jesus. Ele chorava de alegria por ter sido assaltado. Olha o Pedro amoroso. Atos 10, conta-se a história de que Cornélio, centurião, quando avistou Pedro de longe, veio e se ajoelhou aos pés do apóstolo. O Pedro virou, eu não sou o Senhor. Ele reconheceu quem ele era. Ele disse assim, levanta-te, porque eu sou homem assim como você. O único que é digno de adoração é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou homem assim como você. Amém? A transformação do apóstolo sanguíneo demonstra claramente que Deus pode fazer de mim e de você a pessoa que Ele quer que sejamos. Ele pode fazer. Não queiramos fazer com as nossas próprias forças, gente. Nós não conseguiremos. Não queiramos fazer com os nossos méritos, porque você não tem mérito nenhum, eu não tenho mérito nenhum. É o Senhor Jesus que faz. É só Ele que faz. O Espírito Santo tem poder suficiente para cada uma das nossas fraquezas. É poder suficiente para nos transformar a cada uma de nossas fraquezas. O crente sanguíneo, assim como todos os outros crentes, precisa continuamente dar atenção a essa passagem que eu vou ler para vocês agora. Se encontra em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 19. Abram comigo as suas Bíblias, por favor. Efésios 5, 19. Efésios 5, 19 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Partido 15, desculpa, isso, Amém? Portanto, não sejam insensatos. Portanto, não se embriaguem com qualquer outra coisa, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não fique falando bobagem uns com os outros somente. Claro que tem o tempo da gente brincar, da gente conversar sobre outras coisas, mas olha o que diz aqui. Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor Jesus. É essa vida espiritual que nós precisamos buscar para termos sabedoria. Amém? Amém. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exorta através da Tua palavra. Obrigado pelo exemplo, Senhor, do Teu apóstolo Pedro. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos ver quem ele era, nós conseguimos ver em quem ele se tornou, porque o Senhor o restaurou. Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, da mesma maneira, Senhor, a entendermos, Senhor, que nós somos restaurados, nós já somos restaurados, mas que nós possamos buscar a cada dia crescimento espiritual e maturidade espiritual em Ti, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor controle as nossas mentes, que o Senhor controle os nossos corações, que o Senhor controle a nossa língua e que em nome de Jesus possamos viver de maneira digna do Senhor. Que palavras de bênção saiam das nossas bocas, que pensamentos impuros saiam das nossas mentes, ó Pai querido, e que em nome de Jesus a nossa boca possa falar do que o nosso coração está cheio, que é do Teu amor e da Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus a todos os dias sermos transformados, sermos cheios do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Falando em restauração, nós vamos participar hoje da ceia.